Fala, torcedor do Verdão, trazendo as últimas informações do Palmeiras atualizada. Preparei um vídeo aqui bem interessante, né, com os melhores cortes aqui da ESPN, para que você possa ganhar tempo e ver aquilo realmente que é útil para vocês. Pessoal, já quero deixar os inscritos da ESPN na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, que o bate-papo aí tá muito relevante, né? Tem informação sobre reforço, sobre o próximo jogo do Palmeiras e sim muito mais. Acompanhe o vídeo aí que vocês vão gostar. Se o Textor chega hoje, coloca lá no Twitter, o Palmeiras, aqui nós jogamos 11 contra 11, pô, o próprio dono do time não virou a página, cara. Aí quando é que o Botafogo vai virar essa página? Que a gente tá falando tanto aqui, pô, o Botafogo tá sempre ali no limite, aquela dúvida, quando vai ser, se perder aqui, lá, torcedor já vaiou no primeiro jogo e tal. Falando aqui para virar a página, só que o dono do negócio não virou a página. Aí fica difícil, Vitor Birner. Mais uma vez, cumprimento a todos e a todas. Que isso, que formalidade. Eu acho que... Eu gostaria de perguntar pro John Textor se ele tem alguma informação. Ele vê a ESPN, quem sabe ele te responde. Se tem alguma informação de manipulação de resultados, porque dentro de campo não dá para achar que houve. Né? As expulsões, como você disse, a gente tem que olhar uma a uma, são do jogo. Né? Eu sou do tipo, porque tem um discurso muito comum. Porque o juiz acaba errando na mesma quantidade para todos os times. Você pega, não, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, isso não existe. Não existe. Isso é assim, é achar que o mundo é feito de uma matemática de erros igualitária. E não funciona assim, na verdade. Né? Se você pegar a história do futebol brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que houve manipulação de resultados em outros tempos. Né? Em algum momento houve. Não é possível que no futebol, cheio de problemas de gestão, de corrupção, com dirigente pegando dinheiro dentro do próprio clube, fazendo conchavo aqui e ali, dentro do campo mantenham tudo numa pureza indiscutível, assim, protegido. Isso não existe. É um lugar de seres humanos. Então não vai ser assim, não foi assim, mas hoje em dia eu acho que no que diz respeito à honestidade, eu acho que a gente vive um dos melhores momentos do futebol brasileiro. Tem muita incompetência. Da arbitragem. Sim, tem muita incompetência. Tem alguns lances realmente, às vezes, que ficam estranhos. Foi muito ruim a arbitragem no ano passado, mas dizendo Mas ano passado, retrasado, no outro. Mas o problema é quando se erra muito a favor de um time ou muito contra outro time, e eu não vi isso. Eu concordo com o Donan, eu não expulsaria o Adrielson, tá? E também concordo com o Pedro, o Botafogo poderia ter resolvido o jogo no pênalti, feito 4-1, porém são coisas diferentes. Uma coisa é o erro do Botafogo, outra coisa é o que não pode acontecer extra-campo. E o John Textor está insinuando... Mas eu acho que cabe pontuar, porque não é só o extra-campo. O Textor condiciona a perda do título, ele fica nesse 11 contra 10, bate muito nessa tecla, então acho que vale trazer o contexto de... A história daquele jogo não passa só pela expulsão do Adrielson. A minha questão é que ele está insinuando que tem alguma coisa direcionada fora do campo. E eu tô com você. A minha questão é essa. E ele não vejo isso, eu não tenho porquê de achar isso. Merece o Palmeiras também. E eu acho que precisa chegar um momento em que alguém vai perguntar para o dirigente ou o clube que se sente ofendido. Estou chamando um clube de desonesto. Alguém está sendo chamado de desonesto. Que vá lá e tome uma atitude. Que vá além da questão do campo de jogo. Porque a gente fica falando aqui, a gente quer a formação de uma liga, a gente quer que os clubes tomem o poder da CBF para que eles organizem um campeonato melhor, e eles não conseguem dialogar. É isso. E nós estamos falando aqui, não estamos falando nem de cartões tradicionais, nós estamos falando de uma mulher que é um avião do mercado de empresários, ultra competente, vencedora, acostumada com outros padrões que não são os padrões dos cartolas, que ela tem que se adaptar, e um cara que veio de fora, um empresário. A gente não está nem falando da cultura dos cartolas brasileiros. E o Textor já foi engolido pela cultura do futebol brasileiro. A cultura do futebol brasileiro pegou o Textor, mastigou, engoliu, digeriu, e ele parece um cartola tradicional brasileiro. Então ele tem que provar, ele tem que mostrar que tem a manipulação de resultados. É só isso, porque senão fica assim, pelo menos a gente tem que falar, porque é muito mais interessante do que jogo de primeira rodada estadual. Eu discordo do Birner no Ele falou, fica nesse Eu discordo disso. Eu acho que tem conteúdo na crítica do Textor. Ele com uma visão mais americana, que são reis de estatística, né? Você pega esportes americanos, né? O futebol já há um bom tempo aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, também estatística conta muito. Ele deu um dado, apresentou um dado interessante.
não sei se foi ele, mandou uma equipe fazer uma pesquisa, um relatório, ver quantos Contratou uma times empresa. contratou uma empresa e ofereceu um dado. Em média, no Campeonato Brasileiro, um time fica 3 vezes com superioridade numérica. Mas esse não é o dado. O dado é quantas vezes dessas por 11 exemplo, expulsões os caras não foram expulsos em lances iguais outras vezes. Isso é uma coisa, se fosse um jornalista que tivesse feito, alguém na imprensa tivesse feito essa matéria, olha, o Palmeiras... Sob tortura, os números dizem qualquer coisa. Não, sobre tornar, mas assim, ele não tá fazendo Isso eu quero dizer. Ele foi pegar números, fazer um estudo, tomar uma base para defender a tese dele, com a qual eu não concordo. Acho que ele perdeu o campeonato, o Botafogo perdeu porque ele Começou mesmo a jogar vacilou, entendeu? Mas assim, no discurso dele eu acho legal essa tentativa de tentar buscar. E se ele tem suspeita... Mas não usar isso como prova. Então, não, como argumento. Eu acho que fica num chororô, fica no mimimi. Pô, esquece isso, vira essa página tal. Mas acho que é a um argumento bem tentativa raso. dele... Mas ele foi atrás de argumentos. Ele não ficou só falando de boca assim, o Palmeiras ia ajudado. Eu acho que quando o João Martins falou de sistema, sem prova nenhuma, sem falar nenhuma, tem um sistema para impedir. Eu acho pior. Porque pelo menos o texto foi buscar dados. Pô, deixa eu ver. Pô, eu não me conformo com essa expulsão aqui do Adrielson, ficamos 11 contra 10. Quantas vezes o meu time teve essa situação? Quantas vezes o Palmeiras, que é o meu adversário, ficou nessa situação? Mas, Bubu, então, eu acho que é válido acho que é um assunto muito grave para você pegar um dado tão pequeno para querer sustentar uma acusação. Então, ele pegou um dado que tinha lá e falou, esse dado me serve, esse dado cabe na minha narrativa, então eu vou apresentar. Ele até agora, ele está 2 meses nesse papelão aí, ele está 2 meses nesse papelão na tal empresa que ele contratou. Até agora ele não apresentou uma evidência. Ele está apresentando passando alguns vergonha. números vergonha. Que poderiam ser pauta de qualquer pessoa no jornalismo e tal. Só que é o seguinte, aí é um pouco de história, né? O profissionalismo no futebol brasileiro começou em 33. Na década de 30, se você pegar jornais da época, você vai ver relatos de coisas gravíssimas. Como era o começo do profissionalismo, time subornava jogador do outro. Tô falando de time importante. Pega a história, você vai ver. Na década de 30, tinha clubes que eram a favor do profissionalismo, alguns eram contra, então jogadores que recebiam, começaram a entrar dinheiro. Quando começou a entrar dinheiro no futebol, começou a ter suspeitas. E ali tinha casos desse tipo, de time, clube, aliciar, pagar para jogador do adversário, entendeu? De sacanagem. Estou falando dos anos 30. Hoje eu não acredito que tenha isso, não acredito que tenha time comprando. As pessoas suspeitam muito de casas de apostas que às vezes nem são vilãs, né? Mas todo mundo acha, não, hoje está tudo suspeito, só 3 times na Série A não tem casa de aposta como patrocinador, Palmeiras, Grêmio e Inter. E você vê que a Leila se refere a ele como proprietário, né? Sim. É uma forma correta de se referir ao Textor, ele não é presidente, como o Pedrinho é do Vasco, ele não é presidente do Botafogo. É uma forma, não sei se de dar uma alfinetadinha ou diferenciar. O Botafogo melhorou muito depois que ele chegou. O proprietário está desequilibrado. Não dá para tirar esse mérito. Então, hoje, eu não ponho a minha mão no fogo que haja manipulação de resultado ainda. Só que não é com esse tipo de pesquisa, com esse número, que ele vai comprovar essa sacanagem que colocaria todo o nosso meio numa tremenda sujeira, entendeu? Então, acho que o Textor está aprendendo com isso. Assim como treinadores estrangeiros vêm aqui e começam a aprender como é a nossa cultura, como é o nosso calendário, como são nossos juízes em campo, como é o nosso VAR. Os caras, assim, e muitos não entendem sobre isso. O Textor também está entendendo que aqui não é os Estados Unidos. Mas, aqui mas aí que tá. Aí que eu fico com uma afirmação do Birne que eu concordo muito. O Textor ele fez bem ao Botafogo no geral. Muito. Você tem um avanço no profissionalismo, o Botafogo é hoje um clube mais competitivo, ponto. Mas o que eu espero de um cara que vem de fora, que tem experiência com Premier League, um americano, é uma mentalidade um pouco mais profissional até do ponto de vista da comunicação. E ele está parecendo um cartola brasileiro. Mais do mesmo. Nada de diferente. Ele traz um argumento, mas na minha visão um argumento raso, um argumento injusto, atitudes pequenas, porque tem que olhar para si. O Botafogo acabou deixando esse título escapar. Era um título extremamente encaminhado, quase que o brasileiro inteiro. Não é possível que o Botafogo não tenha nenhuma culpa. Será que não dá para olhar para si, para ele, depois da modificação lá dos técnicos, o que aconteceu na gestão dele? Ele não tem nenhuma parcela? Nenhuma responsabilidade na perda do título? É mais fácil jogar para a torcida e colocar uma teoria da conspiração, como a gente vê aqui no mundo inteiro. Quem está na liderança é o ajudado pela arbitragem, tem uma teoria da conspiração.
11 contra 11. Eu acho uma atitude pequena do Textor, mais do mesmo. Esperava uma mentalidade diferente, que seria importante. Entendo que você tem uma cultura aqui no Brasil que acaba mastigando, mas eu esperava algo de diferente. E mais pequeno ainda é ele ir em rede social, por conta de um interesse do Júnior Santos, se manifestar e ficar dando cutucadinha. Isso é infantil. Gente, a torcida do Botafogo... Todo mundo faz isso hoje em dia, mas eu acho pequeno, Bubu. Eu acho pequeno. Vocês já viram dirigente, presidente, dono... ir no Twitter para se manifestar sobre interesse sobre seu jogador? Já viram Não. isso? Assim? Eu não tô lembrado se teve. Sabe Alguém que me ele pode lembra? se manifestar, William? Eu não lembro. Sabe que ele Né? pode se manifestar? Que o Botafogo anunciou um lateral que não ficou. Isso aí no melhor estilo Augusto Melo. Não tem equívoco? No melhor Virou estilo equívoco Augusto. nessa janela, né? Peraí, ó. Pessoal Tá anuncia assinado, cara onde vai que não tá chegar, contratado, anuncia e o cara não apresentar vem. Sabe cara que ele não pode tá- se E tem uma outra coisa, nós te cortando. Se um jogador tem contrato por mais de 6 meses, 7 meses em diante, ele não pode receber uma proposta. Para mudar o futebol brasileiro. Ele vê o futebol brasileiro para ganhar dinheiro. Ponto 1. Ele vê o futebol brasileiro para ganhar dinheiro. Assim Ele é o gostou, futebol, né? ele gostou da brincadeira. Ele sentiu o gostinho ali de ser festejado pela torcida. A vaidade dá uma picadinha, o bichinho da vaidade, ele é festejado. Mosca A azul. gente teve lá no Engenhão, no Newton Santos. Ele é tratado como um grande craque, um grande camisa 10. Ele chega, as pessoas vão em cima e tira foto. Então, assim, aí a partir disso ele começa a se comportar como uma grande... Não é no pior sentido da palavra, mas uma vedete ali desse novo Botafogo. Ele é o grande nome desse novo Botafogo. Não é o Tiquinho, porque não foi campeão, não é o Tietê, sabe? Não é o Thiago Nunes, não é o Perry que foi embora, o Adriel, é o Textor, é o Botafogo do Textor, entendeu? Não é o Botafogo do jogador, é o Botafogo do Textor. Então ele começa a se comportar como tal. Só que se ele está tão preocupado, sai. Esse negócio que ele diz que é tão sujo está prejudicando o dinheiro dele. Ele está colocando dinheiro em algo que ele não acredita. Ou você sai ou você prova. Senão vai virar tudo isso aí que o Birner já falou, que o Bueno já falou, que você já falou. Senão vira choro, vira comportamento de dirigente antigo. E eu vou me apegar ao que a turma dele falou. Tudo que você ouviu do final do Campeonato Brasileiro para cá, quando você escuta gente que trabalha lá dentro, jogadores, gente que vive o dia a dia, foi: derrapamos. Existia um grupo interno que mandava mais do que um dirigente. Vacilamos. Houve uma oscilação emocional. O vestiário... Todo mundo lá dentro tem um diagnóstico muito preciso do que aconteceu. O Campeonato Brasileiro do ano passado, ele passou pelo Botafogo. A explicação do título passa pelo Botafogo. Ganha o Palmeiras porque o Botafogo vacila. Então, assim, passa pelo... E todo mundo lá dentro tem um diagnóstico muito claro do que aconteceu. E do lado de fora também, você vendo jogos, com menos informações do que quem vive o vestiário e o dia a dia, você também via. A gente debateu aqui quantas vezes, né, Birner? Se derrapar, pode perder. Não tá derrapando. Num dado momento, não derrapou. Fez assim, ó, saiu da pista. Capotou e foi lá para fora. E aí o pessoal que estava lá atrás já tinha largado, né? Virou e falou: opa, a pista está livre. Então, o Botafogo colocou todo mundo no papo. Não foi a arbitragem. Não foi a CBS. É que eu acho só uma coisa, Pedro. Então, Eu desconfio que o Don Textor concorda com a avaliação interna dos problemas. É que ele acha que também há o externo. E Não. a gente não consegue ver. Eu A gente não consegue ver o externo. O quê? Só que se você Torcida? acha... Manipulação. Toda avaliação interna, ela está cristalina. O campo é cristalino, o jogador falando o que aconteceu no vestiário é cristalino, ele vive aquilo ali, ele é uma fonte primária da observação, da informação, e tudo que o Textor fala é um campo subjetivo, é ilação. Ele está 2 meses com esse tal relatório, com esse tal Pedro, eu acho que ele quer blindar a empresa dele. Eu acho que ele blinda a empresa dele É pouco e joga pra inteligente. galera. É pouco inteligente. Na visão geral do futebol brasileiro, hoje o torcedor do Botafogo pode ficar bravo. Hoje virou uma piada o comportamento dele. Virou piada pra galera. Que valorização quem pro essa seu galera? negócio é essa? Então, e que galera é essa? Se fosse a torcida, o torcedor do Botafogo não comprou isso. Torcedor do Botafogo... E é bom falar, a gente não está falando aqui, não é pessoal, não é contra o Em clube. determinado momento da última temporada, principalmente depois desse jogo contra o Palmeiras, a torcida do Botafogo é gigante. Sim. E o jogo contra o Parte Grêmio da depois. torcida Sim. comprou um pouco.
Mas um pouco e só no começo. Depois... Mas depois que tal do viu que contra tudo e desandou contra de todos vez, já- depois Exato, que desandou que de o vez, lançou essa. Evaporou. todo mundo enxergou o que tinha E ele, acontecido. ele, ele, de fato. ele não tá crédito. conseguindo, ele não tá conseguindo enxergar que Gente. algo que não é, que é intangível. O tal do contra tudo e contra todos prejudicou o Botafogo. Muito, Prejudicou. sim, muito. O Botafogo falamos isso aqui durante a começa, temporada o Botafogo começa a várias derreter vezes. do ponto de vista emocional e É psicológico quando ele começa a acreditar demais numa coisa que não existe. É aquela coisa de, sabe, você tá. Isso não existe. As pessoas estão mostrando pra você que não é o contra Lembra tudo, daquele contra momento tudo. que o Bruno E você Lage chegou a esqueceu do pedir as problema- contas lá numa chegou coletiva? O problema depois da derrota pós-Flamengo. pro Flamengo. E você está indo E por um várias caminho, coisas. então você começa a, sabe, a blindagem, acho pouco inteligente. E tem uma- você começa a ser tratado, desculpa, Vitor, você começa a ser tratado como algo menos sério. E não é nada pessoal contra o Botafogo, porque a recuperação do Botafogo como instituição é legal pra caramba, cara. O Lógico. Botafogo foi falado no ano passado como nunca Sim, antes na última avançou década. com ele. Aí o Botafogo não era falado desse jeito desde Sidorf. Então, assim, aí você vira, a gente fala disso como a gente fala também do Augusto Melo, que em algum momento a gente vai comentar que me confundir. Não dá para o presidente do Esse tá uma Corinthians atrás da outra. se confundir com o peso da palavra que ele tem. Precisa começar a entender. Então, não é pessoal com o Botafogo, com a pessoa do Textor. É a figura desse dirigente que, quando a gente parte para o debate de SAF, de profissionalização, pô, é a antítese, né? Então, não fecha essa Então, conta. mas Então tem, vai tem muito para um caminho tem uma louco. coisa engraçada, né? Eu faço muito futebol internacional, muito Premier League, sobretudo, né? E os clubes ingleses já há um bom tempo convivem com isso. Com magnatas, empresários que compram os clubes, normalmente são estrangeiros. E os clubes ficam revoltados com a falta de conexão de um americano que não entende o que é o futebol, né? Para eles é soccer, pra gente... Então o cara vai lá, compra o time, teve magnata da Ásia, que foi lá e mudou o acordo. Você não precisa ir muito longe. O Vascaíno hoje ele está revoltado com a falta de conexão da Aí o cara, 777. caramba, os caras vêm aqui e mudaram as cores do nosso time. Esse cara não gosta de futebol, ele não participa, nem vem aqui. Ele comprou o time, fica lá no país dele e tal. O Textor, nesse sentido aqui no Brasil, ele virou um dirigente brasileiro. Ele sente, ele sofre, ele reclama. E de certa forma ele se conectou também. Então nesse O torcedor ponto, do Botafogo eu sabe não quem vejo cobrar. necessariamente como uma coisa Exatamente. negativa. Se ele Essa fosse é uma vantagem. um gringo que comprasse o Botafogo, ficasse lá fora, só, sabe, tipo, nem aí, só quero, sabe, me manda o relatório aqui, o boleto quanto é que foi aqui, eu acerto aqui não sei o quê, agora o dinheiro vem pra cá e tal, e tô nem aí, sabe? Eu achei legal essa tentativa dele, inclusive pelas formas de comunicação ali, mídias sociais, né, se aproximar, vídeo lá na torcida, tal, acho legal esse negócio. E ele não é o único, por exemplo, assim, recentemente, o Galo foi campeão brasileiro 2021, teve gente do Flamengo que pegou lá. Quantos pênaltis davam pro Atlético Mineiro? Então, pro Flamengo, para muita gente do Flamengo, acabou comprando essa versão. Ah, o Galo foi campeão porque a arbitragem tava dando pênalti direto. É que nem alguém pegar uma estatística. Quem tem mais pênaltis nesse campeonato? O Galo de 2021 quem acreditou muito tenha nisso, tido quem mais. acreditou muito nisso fez o planejamento que fez pro ano seguinte. Exatamente. Então, assim, não é uma Não questão tinha um do dirigente Textor, do Flamengo que ficava contando os pênaltis pro Galo? Quando o Galo Então, foi é campeão? isso Quem que eu tô era? falando. Quem O era? vice-presidente geral postava muito em rede social. Isso. sobre Olha lá, mais um pênalti pro depois Atlético Mineiro. Mais um descobriram pênalti. ali, aí Poxa, descobriu. por que tem tanto pênalti pro Atlético Mineiro e não tem pra outros? Tal? É mais ou menos o que o Textor tá fazendo agora, nesse campeonato passado, né? Mas Então, esse rapaz que contava, também não merece menção, é um amador. Ele é um amador. lembrei o nome, não vou mencionar, presidente, lembrei o nome dele. É um esse aí amador. não vou citar, não. Tem comportamentos controversos, nem sempre diz o que representa. Apesar de ser procurador do clube, nem sempre ele é a voz do clube em rede social. Então, desse cara eu espero. Desse cara, aliás, eu espero pouca coisa, né? Mas desse cara eu espero esse comportamento. Agora, Sabe do que eu tal fico- do CEO, eu fico tentando- dono, proprietário, profissionalismo, não dialoga. Eu fico tentando entender o Textor, assim, o ser humano ali, assim, às vezes eu fico divagando sobre um ponto que é meio assim, pode ser meio maluco, mas vamos lá. Vai lá. Tá no lugar certo. Ele pra viu o loucura. campeonato ganho, né? Sim. Aí chegou o momento, porque eu acho que a derrota do Botafogo... Ano passado, tivemos uma treta, né? O Textor, pé da vida lá com o Palmeiras, quando tomou aquele 4-3, por causa da expulsão do Adrielson. Depois mandou uma empresa fazer, tipo, uma avaliação do campeonato. Tem um nome, esqueci a palavra. Relatório. Muito obrigado. Um Mas a culpa era do relatório do Palmeiras? Um relatório campeonato. sobre erros de arbitragem. Isso, culpa era do sobre erros de Palmeiras? arbitragem. Me parece que sim, né?
Me parece Mas o que sim, Palmeiras né? também não falou que tinha um esquema? não sei o Isso quê. aí foi o assistente Sistema. do Abel que João falou Martins. isso. João Martins tudo e que tudo. falou isso, tinha um Mas sistema. estão falando lá na Espanha também agora, o Xavi tá falando. É o que mais Aí, se fala no futebol. É isso. mas daí envolve Real Madrid e tal, É, não sei o quê. teoria da Aí vem conspiração. Barcelona, Real Você lembra Madrid, muito essa aquele briga. Mas o presidente, Vinícius aquele, Júnior era aquele pra ser famoso anulado. presidente que não erra, né? Também acho. Isso, tem um presidente que não erra, é sempre o outro. Então o sistema, foi, xingou o árbitro, tentou um monte de coisa. É expulso, isso não é benefício, isso é uma punição para quem fez a besteira. E aí, eu acho assim, só lembrando da expulsão do Adriano, polêmica, podia ser, podia não ser, tem gente que acha que foi, acho que não foi, mas ele criou uma história, ele criou uma narrativa aí em cima desse lance que, meu Deus do céu, parece que o campeonato foi resolvido aí. E o Botafogo não perde só por conta desse Mas lance. sem dúvida nenhuma. Botafogo teve Assim, a chance o nesse que- mesmo jogo de fazer um 4x1. Exatamente. 37 de segundo. Tava 3-1 aí, amigo, e Pênalti depois também ainda teve o discutível. pênalti. Também tem gente que acha que não foi pênalti. Tudo bem. Então, também tem isso, né, Bubu? Juiz Também no tem mesmo isso. Eu até acho que a Assim, expulsão lado, do outro. Adrielson não foi correta. Tudo bem, mas tava Até 3-1 ainda teve chance de fazer 4-1. Mas isso não explica o que aconteceu com o Botafogo no Entendeu? final da E não temporada. é, o Palmeiras não foi campeão por causa porque teve um esquema, né? Eu só acho o seguinte, até pra passar a bola pra vocês, assim. O Thiago Nunes, vou começar com o Ele tá Birner, então. observador hoje. Comigo? O Thiago Nunes, no último Reflexivo. final de semana, falou sobre virada de página. Segunda vitória do Botafogo no Perfeito. campeonato, falou sobre virada de página. E é isso aí, torcedor do Verdão, trazendo mais informações aqui do Palmeiras nesta tarde, hein? Terça-feira, né? Os bastidores bastante aquecidos, hein? E a torcida foi surpreendida agora, né? Com declarações aí de um cara aí que não tá nada feliz aí com essas vitórias, né? Com essas conquistas aí do Palmeiras, né? Sabemos que o Verdão amanhã tem um jogo contra o Inter de Limeira. E já deixei, pessoal, o seu palpite pra gente saber discutir como é que tá a expectativa de vocês para esse jogo, né? O jogo vai ser em casa aí, no Allianz Parque aí, né? O Verdão tá muito atento aí, se preparando para esse jogo, né? E, pessoal, tem provocação aí pesada aí nas redes sociais sobre esse cidadão aqui. Vamos lá. Ninguém acreditou nisso, né? Dono da ZAF do Botafogo não deixou barato e provocou o Palmeiras, né, pessoal? Então aí, no caso, o dono lá do Botafogo, né, pessoal, tá bastante com dor de cotovelo aí de saber que o Verdão levou o título aí do Botafogo, né? E agora vem outra bomba aí sobre as declarações dele aqui, né? Sabemos que o Verdão está interessado, pessoal, no craque aí do Botafogo, né? Vamos ver aqui, ó. Cutucou. Porém, não é somente a boa campanha, né? Que o rival... né? E o Flávio tá vendo aqui, ó. Nesta terça-feira, né, ele ironizou em uma postagem nas redes sociais após, né, possível interesse do Palmeiras no atacante Júnior Santos, né? Então aí, após o Palmeiras demonstrar interesse aí no atacante Júnior Santos, que é do Botafogo, né? O presidente aí e dono lá do Botafogo, né? De um texto aí falando, né? Que comentou no perfil lá oficial do Botafogo, né? No perfil Informa Fogo, né? Abre aspas. O Palmeiras deveria comprar em outro lugar, né? Falando aí que o Verdão não deveria ir procurar jogadores do Botafogo, né? Isso aí é pura, né, pessoal? Infelicidade aí de saber que o Palmeiras teve sucesso aí com seus méritos, com suas capacidades de ser um time psicologicamente bem estruturado, bem alinhado, né? Comparando ao Botafogo, que não conseguiu suportar as pressões externas aí, e o Verdão não. O Verdão conseguiu lidar com isso e levou a melhor, né? Então é mérito aí do Palmeiras, né? Deixa aqui sua participação sobre essas provocações aí, pessoal. Se vocês querem, mesmo sem a contratação aí desse jogador que o Verdão tá interessado, né, pessoal? O Verdão tá interessado nesse cara aqui, né? Você já conhecia já ele? Deixa aqui sua participação. O atacante aí, né, pessoal? Júnior Santos aí, deixa aqui se acha interessante para o Verdão. Pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aqui, o sininho, para que você receba os próximos vídeos com informações atualizadas do Palmeiras,